Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Quase boa tarde, né? Já são 11h53 e eu tô aqui hoje para cumprir meu compromisso com vocês, né? Antes de tudo, eu quero pedir desculpas porque ontem não consegui fazer a live do dia. Nós estamos aí numa batida, num compromisso ferrenho desde o dia 1º de novembro, todos os dias fazendo uma live sobre sabedoria, uma live sobre como tomar melhores decisões para 2022, como ainda em 2021 ter posturas e insights corretos para tomar novas decisões, ainda em 2021 e, óbvio, para 2022. Júnior, bom dia, bem-vindo, fica comigo aqui. Manda uns aviãozinhos aí pra gente ajudar o algoritmo e vamos pra cima, porque eu acho que hoje vai ser bem legal, vai ser bem interessante o que eu tenho para falar, tá bom? Se você ainda tá na igreja, preste atenção no culto. Se alguém tá ainda aí terminando o seu culto, fique em paz. Mas se você tá em casa, vem comigo, vamos bater um papo sobre inteligência, sobre sabedoria, sobre insights, sobre como tomar decisões melhores para 2021, 2022, tá? E a ideia qual é? A ideia é, desde o dia 1º de novembro, eu tenho usado uma fonte para extrair sabedoria. Eu tenho usado uma fonte, uma base para extrair inteligência, para extrair insights, para extrair percepções, para extrair perspectivas. E isso gerar em nós novos pensamentos, novas atitudes e novos resultados, tá? A fonte que eu escolhi é a Bíblia, no livro dos Salmos, e cada dia eu extraio um salmo, leio um salmo, percebo um salmo, dedico o dia a um salmo para extrair dali uma sabedoria, uma chave de sabedoria, né? Um insight. E ontem foi dia 27, e ontem deveria ser o dia do Salmo 27, tá? E para a gente colocar no eixo nosso cronograma, nosso compromisso diário aqui, eu vou ler hoje um pouco sobre o Salmo 27 e daí vamos extrair sabedoria para tomar melhores decisões, beleza? Não vou ler o Salmo todo, relaxa, apesar de não ser grande, são 14 trechos, né? 14 versículos, mas eu vou pegar alguns pontos chave aqui principais para a gente discutir um pouco, pensar um pouco, tá? Salmo 27 é um salmo de Davi. A epígrafe, o título é Segurança em Deus. E ele começa dizendo: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam, eu procuro me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. E Davi continua descerrando o texto, continua desenvolvendo o texto, Davi continua desenvolvendo o salmo na linha de raciocínio que ele começa. Qual é a linha de raciocínio inicial? Eu não tenho medo. A linha de raciocínio é eu não tenho medo. É a primeira parte desse salmo, tá? Até o versículo 3 ele vai falando que não tem medo, que não vai temer. A partir do versículo 4 ele começa a ir para acoplar uma outra linha de raciocínio. Isso se chama encadeamento de ideias, tá? Encadeamento de ideias. A partir do texto 4, do versículo 4, ele fala o seguinte: a Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Aqui ele fecha um segundo trecho, uma segunda linha de raciocínio.
E aí vem a terceira. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos não são muitos. Ele terminou mais um trecho, mas a terceira linha de raciocínio, e começou a quarta. Não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Davi, ele desenvolve esse texto com 4 encadeamentos de ideia. O primeiro, ele fala sobre medo, não ter medo, dizendo que ele não tem medo, dizendo que o medo não vai guiar ele, não vai definir a vida dele, que o medo não vai ser mais forte do que outras características dele. Depois, ele fala sobre pedido, sobre clamor, sobre ser acolhido, tá? Então, primeiro é sobre medo, primeiro trecho. Segundo trecho é sobre acolhimento, sobre abraço, sobre recepção. Ele começa a clamar por isso, a pedir sobre isso, tá? O terceiro trecho, ele fala sobre misericórdia, sobre Deus ter misericórdia dele, sobre Deus não abandoná-lo, sobre Deus olhar para ele com um olhar de compaixão, sobre Deus olhar para ele com um olhar acolhedor. E por último, ele caminha para o grande finale do texto, que é onde ele bota um versículo que é muito emblemático, muito definitivo, muito final, tá? Então, o quarto trecho, ele finaliza dizendo: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E como eu tenho dito, chaves. Nós precisamos de chaves para abrir novas portas. Precisamos de chaves para abrir novos acessos. E no nosso caso, as chaves que eu tenho trazido aqui são chaves de sabedoria para tomar melhores decisões. Qual é a porta que eu quero abrir? Qual é a porta que eu quero que você abra? É a porta dos resultados. É a porta das melhores decisões. É a porta das melhores escolhas, tá? E para abrir e para ter melhores resultados, você tem que tomar decisões melhores e escolhas melhores. Para você fazer escolhas melhores e decisões melhores, você precisa mudar o que você pensa, você precisa mudar o que você acredita como verdade. Você precisa melhorar, precisa ampliar sua mente, você precisa ter mais sabedoria. E eu percebo aqui no Salmo 27, pelo menos, 4 chaves de sabedoria. 4 chaves de sabedoria no Salmo 27. Nos dias anteriores eu tenho trazido uma chave de cada salmo, mas aqui tem 4 chaves. Eu quero te entregar essas 4 chaves. Eu quero compartilhar contigo essas 4 chaves, tá? Primeira chave é ser o antifrágil. Já ouviu falar esse termo? Antifrágil? Pesquisa sobre isso. Davi, ele começa dizendo: eu não tenho medo, eu não terei medo, eu não vou me pautar pelo medo, eu não vou me pautar pela fragilidade, pela dor. E hoje a gente vive num mundo de ofensas, tá? Vivemos num mundo, numa geração de ofendidos. Não podemos ofender ninguém. Não podemos maltratar ninguém. Isso é correto, isso é válido, isso é óbvio. Só que já passou do limite, já estourou a bolha, já ultrapassou
o bom senso de uma coisa é eu não te ofender deliberadamente, outra coisa é eu não poder falar o que eu penso, porque isso vai te ofender. Tá entendendo isso? Então, o medo de não ofender está fazendo com que as pessoas aceitem, engulam, acolham o que o mainstream, o que o status quo decide, o que a mídia decide, o que a sociedade decide. Então você acaba se tolindo de falar a sua opinião, se tolindo de falar o que você pensa, se tolindo de fazer o que você tem que fazer, porque agora tudo em volta te pressiona a fazer o que eles acham que é o certo. Então o que isso tem a ver com medo? O que isso tem a ver com antifrágil? Tem a ver com o seguinte: o medo de ser cancelado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser mal interpretado, o medo de ser excluído, o medo de ser preterido está fazendo com que as pessoas não se posicionem, não avancem, não lutem, não defendam o que acreditam. Então a primeira chave que eu quero te entregar é a chave do antifrágil, é a chave do não medo, é a chave de você ter a coragem de seguir em frente, a coragem de fazer o que tem que ser feito, a coragem de falar o que tem que ser falado, a coragem de defender o que tem que ser defendido. Você só vai conseguir e conquistar coisas na vida se você tiver uma posição muito clara sobre quem você é, sobre onde você quer chegar, sobre o que você quer, sobre o que você pretende para a sua família, para a sua casa. Você precisa ser um antifrágil, você precisa parar de ter medo. Segunda chave que eu quero compartilhar contigo, que é a segunda linha de raciocínio aqui de Davi no Salmo 27, é o acolhimento. Davi, primeiro ele diz que é um cara sem medo, mas ao mesmo tempo ele não diz que é inabalável, que ele é perfeito, que ele é um monolito, que ele é uma bigorna, que ele é alguém que não é afetado nos seus sentimentos. Pelo contrário, Davi, ele é um cara que, no segundo trecho do Salmo 27, ele deixa muito claro que ele, apesar de ser um antifrágil, apesar de ser um cara sem medo, ele ainda precisa de acolhimento. Então é um paradoxo que os homens de hoje, principalmente homens, né, e as mulheres também estão indo por essa linha de raciocínio, que eu vou dizer ainda. Os homens não conseguem coadunar ser forte e ao mesmo tempo dizerem que têm sentimentos, que precisam de acolhimento. E as mulheres, por mais louco que pareça, decidiram disputar isso com os homens também. Querem se demonstrar fortes, querem se demonstrar inabaláveis, estão começando a dizer que também não querem acolhimento, que não dependem de ninguém, não precisam de ajuda de nada. E as pessoas acabam se tornando ilhas, as pessoas acabam se tornando ermitões, as pessoas acabam se tornando pessoas intragáveis. Porque se ela se basta em si mesma, se ela é forte, se ele é forte, se ela é inabalável, se ele é inabalável, e ao mesmo tempo não precisam de ninguém, não precisam de acolhimento, não precisam de pertencimento, não precisam de apoio, de abraço, não precisam de acalento, cara, você é uma pedra, você é um iceberg, você é um monumento à autossuficiência. Davi, no Salmo 27, no primeiro trecho, ele fala que não tem medo. No segundo trecho, ele fala que precisa de acolhimento. E aí, a primeira chave que eu disse é ser antifrágil. Ser uma pessoa sem medo. Ser uma pessoa que não pauta a sua vida pelos medos. Eu não vou... O emprego me faz mal. O emprego é ruim. O emprego é tóxico, mas eu não vou sair porque eu tenho medo de não conseguir outro. Esse relacionamento é ruim, esse relacionamento é abusivo, esse relacionamento é prejudicial, é negativo, é tóxico. Mas eu não vou sair porque eu tenho medo do que vão falar, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de ser julgado, tenho medo de ser julgada.
Então, o primeiro ponto é não ter medo de tomar as decisões, de tomar as posturas, de caminhar em direção ao que você quer, que você pretende, que você está construindo, e não fazer isso por medo. O segundo ponto é o acolhimento. Opa, eu tenho que ser alguém sem medo, eu tenho que seguir em frente, mas eu não preciso ir sozinho. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Então você não ter medo não significa que você não precisa de acolhimento. Você não ter medo não significa que você não precisa de ajuda em muitos momentos da vida. Eu acho sensacional grandes homens, grandes mulheres, grandes pessoas, grandes personalidades, grandes figuras em várias áreas de conhecimento que escolhem e decidem ter pessoas acima dele ou dela para dar conselho, né? Mentores, pessoas grandes e que têm mentores. Tem um autor que eu sugiro muito que você leia, que você coloque na sua biblioteca, que é John Maxwell. John Maxwell é um mentor, é um instrutor, é um treinador de pessoas de décadas. Ele tem uma disciplina própria de todo ano lança um livro por dia há décadas. E ele foi conselheiro de nada menos Bill Gates, conselheiro da Casa Branca, conselheiro de personalidades enormes, gigantes. Só que o que me chama a atenção não é ele ser o conselheiro, não é por isso. É por estas pessoas grandes terem um conselheiro. O que me chama a atenção é essas pessoas grandes, fortes, incríveis, disruptivas, transformadoras, gigantes, poderosas, ricas e se submeterem a ter um mentor, um conselheiro, alguém que diga: cara, tu tá fazendo besteira. Cara, isso vai dar ruim. Cara, você não é uma ilha, você precisa de ajuda. Então Davi, no Salmo 27, no primeiro trecho, a chave que eu trago é não ter medo. O segundo trecho, a chave que eu te entrego é receba acolhimento. Aceite acolhimento. Aceite ajuda. Aceite apoio. Por quê? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Ainda no Salmo 27, trazendo mais chave de sabedoria. Primeiro trecho, não ter medo. Segundo trecho, ter acolhimento, aceitar acolhimento, pedir acolhimento, inclusive, ser proativo, intencional. Não é somente esperar alguém oferecer ajuda. É quando precisar pedir ajuda. É quando precisar dizer: gente, olha, eu não sei, alguém pode me ajudar? Gente, eu preciso chegar lá, você pode me dizer o caminho? Gente, eu preciso isso, você pode me dizer como? E o terceiro trecho, né? Vou até o quarto. O terceiro trecho do Salmo 27, Davi, ele, a partir do versículo, vamos ver aqui, ó, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar. A terceira chave do Salmo 27, terceira chave de sabedoria para a sua vida, para você tomar algumas decisões melhores ainda em 2021, mudar um pouco a sua história em 2021, ou até mudar totalmente em 2021 ainda, o ano não acabou, mas principalmente para você se preparar para 2022, a terceira chave é a submissão. É baixar a cabeça, baixar o narizinho, humildade, é você reconhecer a sua dependência, é você reconhecer as suas necessidades, é você reconhecer aquilo que você não consegue e pedir a quem consegue. Davi, ele diz que é um cara sem medo. Davi, ele diz que aceita ajuda e quer ajuda. E Davi, ele fala, a partir do versículo 7, o seguinte: ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim, responde-me. Tu disseste, vem me adorar, e eu te respondo, vou te adorar. Não te esconda de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Em terceiro lugar, a chave que eu quero trazer para você é a chave da humildade, a chave da submissão, a chave de baixar a cabeça. Humildade abre portas.
Humildade abre portas. Você honrar outras pessoas abre portas. Qualquer outra característica é passível de interpretação. Você lidar com pessoas por interesse, você lidar com pessoas porque é legal, você lidar com pessoas ou conviver com pessoas porque por qualquer outro motivo cabe interpretação. Quando você se relaciona com pessoas honrando a pessoa, não cabe interpretação. A pessoa que está sendo honrada se sente impelida a abrir a porta para você, a estender a mão para você, a te dar atenção, a querer caminhar contigo, porque você faz bem a ela. Está entendendo isso? É sobre benefício, é sobre bondade, é sobre o que você pode dar ao outro. A terceira chave é a chave da humildade, é a chave da submissão, e isso envolve você aprender a honrar outras pessoas. Você possivelmente não vai ganhar tudo no grito, não vai ganhar tudo na briga, não vai ganhar tudo na sua posição contundente, na sua opinião irrefutável, você não vai ganhar tudo na sua defesa, reação. Não, eu tenho que reagir. Você não vai ganhar tudo assim. Agora, com honra você ganha tudo. Com honra você ganha tudo. Com humildade você ganha tudo. Com uma percepção de valorização do outro você ganha tudo. E para finalizar, hoje vai ser uma live rápida, porque eu fiquei devendo a live de ontem, mas eu não devo nada a ninguém. Então eu tenho que botar para você em dia aqui hoje a live do dia 27. E mais tarde vamos ter mais uma sobre o dia 28, tá bom? O Instagram aqui se lasque tentando trabalhar o algoritmo para a gente fazer isso acontecer, tá bom? Mas vamos lá. A última chave é a chave derradeira, é a chave definitiva desse texto, que é uma chave linda, tá? É uma chave incrível, uma chave linda. É a chave de sabedoria para a sua vida, para você tomar melhores decisões. Eu acho que essa é a chave mais importante do Salmo 27 e que se você viver, aplicar, assumir essa chave para você, certamente você vai ter novos resultados ainda esse ano. O último texto, o último versículo, os últimos versículos, na verdade, Davi vai construindo uma linha de raciocínio, Davi vai construindo um pensamento lógico, Davi vai encadeando a ideia final para culminar no último versículo, que diz o seguinte: confie no Senhor, tenha fé e coragem. E aqui tem três chaves, na verdade, né? Confiança, fé e coragem. Confiança, fé e coragem. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Não tem como você desenvolver nada na vida sem essas três características. Não tem como você evoluir em nada na vida sem essas três características. Primeiro, confiar em Deus, obviamente. Crer que Deus ele está exatamente onde estava quando Isaías descreveu ele no capítulo 6 do seu livro. E ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, ele continua assentado sobre um alto e sublime trono. E isso significa, historicamente, significa intuitivamente, que quem está no trono é que tem o controle. Então Deus, ele continua no controle. Por isso que Davi fala no versículo 14, confie no Senhor. Por que você tem que confiar no Senhor? Porque ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que se passa na sua vida e na vida do planeta inteiro. Então confie no Senhor. Segundo, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, tenha coragem. Coragem fecha o ciclo do Salmo 27. Coragem fecha o ciclo desse texto. Coragem fecha o início e o fim. Porque ele começa falando sobre eu não tenho medo. E coragem é o quê? Coragem não é a antítese do medo. Coragem é o que vem na sequência do medo. Você tem medo, mas você assume a coragem, ativa a coragem,
gera coragem para vencer o medo. Tá entendendo? Coragem é o contrário de medo. O contrário de medo é a inércia, é a apatia, é a indiferença. Vem um cachorro correndo. Se você tem medo, você corre. Se você tem coragem, você enfrenta. Se você não sente nada, não tem medo, não tem o contrário do medo, você fica apático. E vem, te engole, te destrói. Então, a chave final é esse conjunto de confiança, fé e coragem. Confiança, fé e coragem, que não tem uma palavra para definir. Inclusive, a nossa língua ela é muito interessante, porque em outras línguas, em alemão, por exemplo, existem palavras que para nós são lidas como frase, uma frase inteira sintetizada em uma palavra. E aqui, não estudei o original disso para trazer para você, mas confiar no Senhor, ter fé e coragem, é a mesma coisa. Entende? Você confia, você tem fé e gera coragem. Então a última chave é a coragem. Em primeiro lugar, não ter medo, chaves do Salmo 27, para você tomar melhores decisões esse ano ainda, e principalmente 2022. Primeiro, não tenha medo. Segundo, deseje ajuda, peça ajuda, queira ser acolhido. Terceiro lugar, seja humilde, honre pessoas. E por último, tenha coragem. Isso não é palavra motivacional não, querido. Isso é palavra vital, palavra de sobrevivência. Porque se você falhar em uma dessas características, uma apenas, você pode ter problemas. Se você viver baseado no medo, você não avança. Se você não desejar acolhimento, desejar ajuda, sempre que possível e necessário, se você não quiser ter mentores, se você não quiser ter conselheiros, você vai virar um monolito, uma pedra, um iceberg. Alguém que não tem medo, mas ao mesmo tempo é frio, é autossuficiente. Se você não tiver medo, tiver acolhimento, ajuda, mas não for humilde, você se torna soberbo. Você se torna altissonante, você se torna uma pessoa que se acha melhor do que os outros. E por último, se você não tiver coragem, nada do restante adianta. Tá bom? Mais tarde vamos ter outra live. Essa foi a live referente ao Salmo 27 do dia de ontem. Mais tarde vamos falar sobre o Salmo 28. E se eu fosse você, eu não perderia. Se eu fosse você, eu chamaria mais gente. E eu te espero mais tarde, provavelmente às 10 horas da noite. Vamos falar do Salmo 28. Finalizando, estamos chegando no final de novembro. Vamos até final de novembro com salmos, sabedorias de salmos. E dezembro teremos uma grande surpresa, tá bom? Se prepara. Regiane, obrigado por ter ficado aqui com a gente até o final, ficado aqui comigo até agora. Chama mais gente para mais tarde e divulga esse vídeo aqui. Espero que seja bênção para vocês, seja bom para vocês em todas as áreas da vida de vocês, tá bom? Um abraço e até mais.